Oitavo ano. Nós vamos iniciar agora o nosso estudo relacionado à geometria. Nós vamos começar com o estudo do triângulo. Bom, os triângulos, eles são figuras que possuem três pontos não colineares, ligados por um segmento de reta. Os pontos, eles são chamados de vértices e os segmentos de lados do triângulo. Ou seja, todo triângulo tem três vértices, A, B, C, e três lados, A até B, de B até C e de C até A novamente. E, portanto, três ângulos também. O ângulo interno A, o ângulo interno B, o ângulo interno C. A partir disso, vamos analisar os elementos que o triângulo tem. Ângulo interno, ângulo externo, os lados, BC, AC e AB, e os vértices, A, B e C. Esses são os principais elementos que formam um triângulo. E são os principais elementos que vocês vão ver que nós iremos estudar. Porém, quando você fala de triângulo, existe uma condição de existência. O que isso quer dizer? Que você não pode pegar simplesmente alguns segmentos de reta, unir três e falar que pode formar um triângulo. Existe aqui uma condição para que isso aconteça, que você pegue três segmentos de reta e consiga realmente fazer um triângulo, ou seja, você consegue fechar os três lados. Para que saibamos se três segmentos de medida A, B e C podem formar um triângulo, é preciso que a soma de quaisquer dois segmentos seja maior que a medida do terceiro lado. Ou seja, qualquer segmento que você pegue, ele tem que ser um número menor do que a soma dos outros dois. Então, eu tenho um triângulo A, B e C. Se eu quero saber se esse triângulo ele realmente existe, se eu consigo pegar esses números, esses segmentos, determinar um triângulo, eu preciso pegar um lado. Exemplo, o lado A. O número que tiver representado no lado A tem que ser menor do que a soma de B mais C. O mesmo vale para o B. O número que representa B tem que ser menor do que a soma de A mais C. O mesmo é válido para C. O número de C tem que ser menor do que a soma B mais A. Vamos ver, então, a condição de existência através de um exemplo. Nós temos um triângulo que tem os lados 5 centímetros, 8 centímetros e 12 centímetros. Será que é realmente possível, com essas medidas, conseguir construir um triângulo? Bom, vamos escolher um lado. Vamos escolher o lado 12. Quando eu somar 8 mais 5, esse número somado, ele é maior do que 12? Sim. 8 mais 5 não é 13? 13 não é maior do que 12? Observe que quando você faz isso já com o lado maior, os outros já é consequência. Tem que ser a mesma coisa. Se eu pegar o lado 8, ele tem que ser menor do que a soma de 12 mais 5. 12 mais 5 é 17, então o 8 é menor do que 17. Ok. Se eu pegar o lado 5, ele tem que ser menor do que a soma de 8 mais 12. 8 mais 12 é 20, então é maior do que 5. Logo, a condição de existência, ela prevaleceu. Qualquer lado que você pegue, ele vai ser um número menor do que a soma dos outros dois lados. Então, se eu quero provar que três segmentos de reta conseguem formar um triângulo, eu só preciso analisar essa condição de existência.
Os triângulos, eles têm uma classificação. Geralmente, essa classificação é em relação aos lados e em relação aos ângulos. Vocês vão ver que, algumas vezes, quando um triângulo ele é classificado de um determinado lado, automaticamente ele também tem que ser classificado com determinado ângulo. Quanto aos lados, eu tenho 3 tipos de triângulos. O primeiro triângulo, equilátero, o segundo, isósceles, e o terceiro, escaleno. Quais são as opções que eu tenho? Se ele for equilátero, todos os 3 lados são congruentes, ou seja, os 3 lados têm que ter a mesma medida. Se eu falo, um triângulo é equilátero, o lado A dele vale 5 centímetros. Então, o lado B vale 5 e o lado C também tem que valer 5 centímetros. Triângulo isósceles, 2 lados congruentes, ou seja, 2 lados iguais. Se eu falo que um lado vale 5, pelo menos um outro lado também tem que valer 5, o de frente a ele, e a base vai ter um valor diferente de 5. E o triângulo escaleno? Os 3 lados não são congruentes, ou seja, os 3 lados não são iguais. E a classificação quanto ao ângulo? Eu tenho 3 classificações também. Eu posso ter um triângulo que se chama triângulo retângulo, é porque ele possui um ângulo reto. Ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus. Ele pode ser um triângulo acutângulo, porque ele possui 3 ângulos agudos. Ângulo agudo é qualquer ângulo menor do que 90 graus. 89, 70, 60, 30. Menor do que 90 graus, ângulo agudo. E no triângulo acutângulo, os 3 ângulos são menores do que 90 graus. E o obtusângulo, que possui um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é maior do que 90. Só pode ter um maior do que 90. Nós vamos ver mais para frente qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo. E aí vocês vão entender que um triângulo tem 3 ângulos e ele tem que ter uma soma total. Então, o triângulo obtusângulo, ele só pode ter um que seja maior do que 90. Então, ele pode ser 91, 92, 120, mas não pode ser menor do que 90 ou igual a 90. Então, nós vimos que o triângulo tem 2 classificações, quanto ao ângulo e quanto ao grau. Se um triângulo ele é equilátero, todos os ângulos dele têm que ser iguais. Se um triângulo é isósceles, os 2 ângulos da base também têm que ser iguais. Se um triângulo é escaleno, todos os ângulos têm que ser diferentes. Teorema dos ângulos internos. Em todo triângulo, a soma das medidas dos 3 ângulos internos é sempre 180. Ou seja, quando eu somo o ângulo A com o ângulo B com o ângulo C, eu tenho que encontrar 180. Ou seja, não pode ser 181 ou qualquer valor acima, não pode ser 179 ou qualquer valor abaixo. É exatamente 180. Mas como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Eu posso fazer a demonstração através de uma dobradura. É isso que vai ficar como uma atividade para vocês fazerem em casa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pedaço de papel em branco e vamos desenhar um triângulo. Qualquer tipo de triângulo. Aqui você não precisa especificar triângulo equilátero, escaleno. Você precisa apenas de uma régua e vai fazer o desenho. Depois que você desenhou o triângulo, você vai marcar os ângulos internos. Aqui está marcado de verde, rosa e amarelo. Mas a gente vai tentar marcar esses ângulos com o mesmo tamanho possível, para que fique mais simples de encaixar. Depois disso, você vai cortar o seu triângulo. Você vai simplesmente fazer um corte nele. E vai unir os 3 ângulos coloridos. O ângulo rosa, o ângulo verde e o ângulo amarelo. E você vai perceber que vai se formar metade de uma circunferência.
Eu sei que uma circunferência completa tem 360 graus. Então, a metade de uma circunferência, 180. Por isso que os ângulos internos de um triângulo é 180. Porque esses três ângulos juntos sempre vai formar a metade de uma circunferência. Então, essa vai ser uma atividade que vocês irão realizar como atividade de casa. Nós vamos observar que temos vários tipos de exercício relacionado a ângulos internos. Exemplo, nós temos um triângulo em que um ângulo vale A, o outro vale A mais 5 e o outro vale A mais 10. Eu quero saber qual é o valor da incógnita. Incógnita da matemática é a letra, a variável, é aquele valor desconhecido. O que eu sei? Eu sei que eu posso não saber o valor de A, da incógnita, mas eu sei que esses três ângulos juntos têm que ser 180. Então, eu consigo montar uma equação. O primeiro ângulo A, somado com A mais 5, somado com A mais 10, tem que ser igual a 180. Agora, eu posso somar A mais A mais A, 3A. Já o 5 e o 10, como eles não têm letra, eu vou mudar eles do primeiro membro para o segundo, e eles vão mudar negativo. Menos e menos. Bom, 180 menos 5, 175. Menos 10, 165. Então, 3A vai ser igual a 165. O A tem esse 3 na frente dele ainda. Então, eu vou mudar ele do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. A vai ser igual a 165 dividido por 3. A vai ser igual a 55. Então, observe que eu consegui encontrar o valor da incógnita utilizando uma equação que eu criei a partir de uma afirmativa, que todos os ângulos internos, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Quais são os ângulos que nós temos aqui? O A, nós já sabemos que vale 55, então esse primeiro ângulo vale 55. O segundo vale A mais 5, ou seja, 55 mais 5, então ele vale 60. E o B vale A mais 10, ou seja, 55 mais 10, 65. Então, os ângulos são 55, 60 e 65. Observe que todos eles são menores do que 90. Então, esse triângulo pode ser classificado como um triângulo acutângulo. Triângulos têm ângulos internos e ângulos externos. Nós já vimos que a soma dos ângulos internos é sempre 180. Agora, nós vamos ver a propriedade sobre o ângulo externo. Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Não adjacente quer dizer que não é os que estão ao lado dele, é os que estão de frente com ele. Exemplo, eu tenho um triângulo e eu quero saber qual é o valor do ângulo X. Observe que ele está fora do triângulo. Então, ele é o quê? Ele é um ângulo externo. Ele vai ser qual valor? Ele vai ser o valor da soma do ângulo A e do ângulo B, que são ângulos que estão de frente com ele, ou seja, não estão próximo dele, não está adjacente a ele. Esse teorema, ele é válido para qualquer ângulo externo do triângulo. Aqui eu olhei esse ângulo X. Se eu mudar esse ângulo X, se eu tentar encontrar o ângulo externo de A ou de B, ainda é válido. Você vai olhar o ângulo que você quer, que é externo, vai observar os dois lados que estão de frente a ele, que não é adjacente a ele, e vai somar os ângulos internos. Exemplo, calcule os ângulos X e Y no triângulo abaixo. Bom, eu tenho um triângulo, ele tem, obviamente, três ângulos internos, X, 35 e 30, e tem o ângulo externo Y. Bom, aqui você pode escolher a ordem que você quiser. Se você quer encontrar o X primeiro ou o Y primeiro. Se eu quisesse encontrar o Y, o que eu precisaria fazer? Eu olharia para esse ângulo Y e analisaria. O ângulo adjacente a ele é o ângulo X.
Então, quem não é adjacente aí? 30 e 65. Então, é só somar 30 mais 35, 65. O ângulo y vale 65. Mas se eu quisesse encontrar o x primeiro? Bom, o que eu sei é que se eu somar x mais 35 mais 30, tem que ser igual a 180. Então, eu vou somar x mais 35 mais 30 igual a 180. Eu vou mudar o 30 e o 35 do primeiro membro para o segundo. Eles vão passar subtraindo, e eu vou subtrair 180 menos 30 menos 35, 115. X é igual a 115. Mas observe que entre o x e o y, você também tem meia circunferência. Ou seja, se eu sei que a circunferência inteira ela tem 360 graus, meia circunferência tem que ter 180. Se você não quiser fazer o cálculo dessa forma, se você já encontrou o valor de y só somando 30 mais 35 e achou 65, você simplesmente, para achar o x, você poderia subtrair 180 menos 65 e encontrar 115. Se você já tivesse achado também o valor de x, que é 115, 115, o x mais o y é 180, então, se o x é 115, o y tem que ser 65 para ser 180. Então, você vai observar que, quando você entende o teorema do ângulo interno e do ângulo externo, a resolução de problemas, você tem vários caminhos para chegar na mesma resposta. Um triângulo, ele tem 3 ângulos externos. E a soma desses 3 ângulos externos é 360. Vocês vão observar que qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre 360. Isso não é válido apenas para os triângulos. Então, qualquer figura de 4 lados, qualquer figura de 5 lados, qualquer figura de 6 lados, se você soma os ângulos externos, você vai encontrar 360. Observe que é muito simples você determinar isso. Se você sabe o ângulo interno e sabe que com o ângulo externo tem que formar 180 graus, você consegue determinar os ângulos externos, todos eles. E aí você consegue somá-los e provar que é sempre 360. Como nós classificamos os triângulos, nós vamos ver que alguns deles têm algumas propriedades que vai nos auxiliar a realizar as atividades. Esse primeiro, nós temos a propriedade dos triângulos isósceles. Nós lembramos que triângulo isósceles é aquele em que as laterais dele têm o mesmo comprimento e a base tem um comprimento diferente, ou seja, 2 lados congruentes e um diferente. A base de um triângulo isósceles é o lado não congruente, ou seja, sempre os 2 lados, um de frente para o outro, têm a mesma medida e a base medida diferente. E os ângulos da base do triângulo isósceles, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, esses 2 ângulos têm a mesma medida e esse terceiro ângulo tem uma medida diferente. E os segmentos notáveis, que é um conteúdo que nós ainda vamos estudar, sempre vai coincidir em relação à base. Nós temos também uma propriedade para os triângulos equiláteros. Os 3 ângulos de um triângulo equilátero, ele é congruente, como já foi dito. Por quê? Se os 3 lados são iguais, os 3 ângulos são iguais. Eu não sei que os 3 ângulos têm que ser a soma igual a 180? Se eles são todos iguais, então todos têm que ser 60 obrigatoriamente. Então, todo triângulo, se ele é um triângulo equilátero, obrigatoriamente todos os ângulos são iguais e obrigatoriamente todos são 60. Os segmentos notáveis coincidem em relação a todos os lados, que é um conteúdo que nós também vamos estudar. Os pontos notáveis do triângulo equilátero, eles vão coincidir no mesmo ponto. Nessa aula, então, nós vimos os primeiros
conceitos sobre triângulos. E vai ficar uma atividade para vocês realizarem, que é desenhar um triângulo, marcar os seus ângulos, recortar, tentar juntar e tentar formar um ângulo de 180 graus. Tira a foto, cola no caderno essas partes, tira a foto e envia junto com as atividades. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida é só nos procurar durante os nossos plantões.